Eu gostei tanto desse filme que eu sabia que eu ia querer discutir muito mais sobre ele e que não bastaria fazer um vídeo só pra rede social. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Telefone Preto 2, que estreia nos cinemas nessa quinta-feira, dia 16. E olha, que filme sensacional, gente. Eu vou confessar pra vocês que eu assisti o primeiro pra assistir o segundo. Eu não tinha assistido na época da estreia e foi uma das melhores coisas que eu fiz. O primeiro eu terminei marejada, eu fiquei realmente emocionada, então eu tava com expectativas boas pro segundo, sem ter visto o material que saiu, não tinha visto o trailer nem nada. E já adianto pra vocês que é essencial assistir o primeiro, tá, gente? É muito importante o que acontece no primeiro pra assistir o segundo. Não é dessas sequências que só traz o nome. Tem uma importância muito grande, até porque ele se aprofunda em questões que faltou ali no primeiro. E aí, gente, como eu falei, eu quero falar muito mais do que eu imaginava sobre o filme. E por isso esse vídeo vão ter spoilers, porque eu quero falar de coisas específicas, coisas que são referência ao primeiro, coisas que eles se aprofundaram, paralelos entre o primeiro e o segundo filme, enfim, conteúdo bem completinho aqui pra vocês, então esteja aí avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber a notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Nesse segundo a gente vê as consequências do trauma do Finn, pelo que ele passou no primeiro filme, e também a Gwen começa a ter visões mais fortes, que acaba conectando com a história da sua família e também do assassino, o sequestrador. E essas visões dela levam ao destino de Alpine Lake, que é um acampamento religioso, e o que eles descobrem é simplesmente chocante. Uma das coisas que eu preciso já começar falando é que quando eu assisti o primeiro, que foi tipo dias antes de eu assistir o segundo, é que eu virei fãzaça da Gwen. Eu via muitas pessoas comentando sobre o Finn, lógico, ele é o protagonista e também é o Mason, ele fez Como Treinar o Seu Dragão, mas também falavam muito sobre o Robin, e que tinham muitas pessoas empolgadas com o Ernesto justamente por ser o irmão do Robin, né, depois eu fiquei sabendo, enfim. Mas, gente, eu estava obcecada pela Gwen, e assim, o filme é dela, né? O Finn, lógico, ele tem uma importância muito grande aqui pra história, mas aqui o desenvolvimento acaba vindo muito no entorno dela, das visões, até pra trazer esse contexto, né, da família e do assassino, e eu achei interessantíssimo. Mas vamos começar pelo começo? Eu gostei muito que ele já iniciou o filme com o Finn batendo em um bulinador, né, que foi machão pra cima dele falar sobre o que ele viveu, desconfiando que ele matou o assassino, e eles reproduzem a cena do Robin batendo em um outro bulinador lá no primeiro filme, e ele e a Gwen acham meio exagerado, e o Robin inclusive fala a frase que ele fala, que o sangue é meio que pelo show, pra dar uma mensagem. Mas obviamente isso também já é um traço sobre a revolta que ele tinha, né? Óbvio, ele passou por algo extremamente forte, e eu gostei muito de como eles acabaram trazendo o paralelo com o pai dele, principalmente quando eles começam a desenhar mais o entorno da mãe, porque o pai, né, ele era muito violento com eles, inclusive, né, tem até aquela cena que a Gwen, ela rebate ele, né, porque ele fala que eles têm que ir embora daquele acampamento, e ela fala, vai fazer o quê? Me bater de novo, sabe? Porque eles viveram realmente atrocidades no início devido a essa raiva que a gente aqui descobre, né, que o pai dele era consumido porque ele achava que tinha alguma culpa no fato da mãe ter tirado a própria vida. Só que aqui, né, a gente descobre no final das contas que quem matou ela foi o assassino, que ele era o Wild Will do acampamento, que inclusive ela foi monitora ali no passado. Então, muito dessa raiva, além da violência física nítida ali, ele também vivia esse sentimento de culpa e por isso ele bebia. Aqui até, né, no filme a gente vê que o Finn, ele fala pra ele não beber, ele fala, não, mas eu tô aí quase 3 anos já sóbrio, né, que dá a entender que ele parou de beber depois dos eventos finais ali do primeiro filme, mas o Finn, ele canaliza a raiva do que ele passou, ou a impotência, né, que ele sentiu de certa forma, na maconha, né, não é álcool, mas é um vício ali dele, e também essa raiva, né, a ponto dele bater ali no menino no início do filme. Então gostei muito de como eles trouxeram esse paralelo, e também traz uma compreensão aí pra família, principalmente quando também a gente tem o paralelo da Gwen com a mãe devido às visões, e principalmente no entendimento dela sobre que isso é algo bom, não é uma maldição. A mãe dela, né, infelizmente teve um fim justamente por
investigar uma situação, que era o primeiro sequestro que a gente vê lá no primeiro filme, né, que era do entregador de jornais, que depois veio a ser o fim, e ele fez, né, com que parecesse que ela tivesse tirado a própria vida, mas no final das contas ela foi morta por ele. A gente descobre que a mãe deles, além de ter o codinome Estrela e ser monitora, né, do acampamento, o sequestrador também fazia parte meio que dos funcionários do acampamento, e foi lá que ele matou as suas primeiras vítimas, e que devido a uma das visões da sua mãe, ela acabou descobrindo que ele era o assassino no primeiro caso que a gente vê ali no primeiro filme, né, que é do entregador de jornais, e por ele descobrir isso, ele finge ela ter tirado sua própria vida, o que ocasionou, né, tudo que a gente viu ali no primeiro filme, como o pai se culpar, começar a beber, tratar as crianças e também o sequestro do Finn, além de dar início às visões ali da Gwen que resolve o caso. E aqui no filme ela resolve mais uma vez esse caso atrelado aí ao passado do sequestrador. E aí, gente, tem um ponto positivo e negativo sobre esse filme, é que ele assume, né, esse sobrenatural. Então eu acho que por alguns momentos se passa um pouquinho, porque aí chega a ter alguns poderes quando a gente tá nesse plano astral, né, em que ela pode sim ser machucada enquanto sonha ali, dando a entender inclusive que ela poderia morrer, mas ao mesmo tempo é uma forma de entendimento dos poderes dela, de controle desses poderes dela. Então eu acho que muito do poder no sonho também é uma forma visual de mostrar que os poderes dela têm força e que ela tem sim controle tanto do sonho ali, quanto poder de fato, né, força para bater também ali no assassino. É só uma forma até mais visual, principalmente porque no caso da Gwen especificamente, a gente tá falando de visões. O Finn, ele tinha mais essa conexão através ali do telefone preto, né, em que as crianças ajudaram ele a sair da situação. E aqui, como o filme ele é mais focado na Gwen e nessa experiência dela, eles tornam mais visual a experiência que a gente viu o Finn tendo lá no primeiro, que é esse contato do plano astral trazendo força para ele conseguir sair daquela situação. Ambos aqui situação de morte, né? Só que ela tava ali nesse plano astral lutando contra a alma do assassino. E que encontrar os corpos dos meninos, né, era uma forma, inclusive, de enfraquecer ele, porque tinham sido as primeiras mortes, as primeiras vezes que ele tinha matado meninos. Mas, dito isso, o filme ele também se torna mais sobrenatural. Gente, no primeiro filme, eu tive um susto só, teve um jump scare e algumas cenas mais fortes, tipo aquela criança que tava meio flutuando, assim. Aqui, gente, eu achei amedrontador alguns momentos, inclusive o primeiro momento que a Gwen é atacada nesse plano astral e a gente vê do ponto de vista das pessoas, que depois a Barbie fica até falando que ela tinha um demônio no corpo e tal. Eu fiquei imaginando, eu falei assim, meu, imagina você ver isso pessoalmente, é assustador. Mas não só, eu senti também que as cenas foram mais explícitas, justamente quando a gente tá falando de crianças, né? E eu gostei muito da forma que foi filmado, no sentido assim, mostra ali a criança, aí depois mostra o corte muito profundo. Então não mostra, tipo assim, necessariamente a criança sendo morta, mas você consegue ligar os pontos e entender que é o assassinato daquela criança, se torna mais explícito mesmo que indireto ali, então eu gostei do estilo de filmagem pra isso. Então tem muito mais sangue, tem mais momentos amedrontadores. Eu acho que toda a ambiência, né, principalmente que a gente tá falando de algo espiritual aqui, ele acaba se aprofundando mais nesse aspecto e acaba se tornando mais amedrontador, sim. E falando nisso, ele acaba trazendo uma discussão sobre religiosidade importantíssima. A Barbie, ela é um exemplo, né, de pessoas que pegam ali provérbios e acaba citando só o que convém, quando na verdade é muito mais completo e tem uma interpretação mais vasta. E eu gosto muito da discussão, né, sobre o que é o verdadeiro cristão. É aquele que acha que prega o bem por seguir determinada cartela, ou aquela pessoa que, mesmo falando palavrões ou sendo afrontosa, ela está de fato ajudando o próximo. Porque é isso, né? Ela poderia simplesmente ignorar ou ir embora como o pai dela queria, como o Finn queria, e ela falou, não, isso aqui, assim como a mãe dela também, né? A mãe dela tinha as visões, foi atrás e acabou sendo morta devido a descobrir quem que era, né? O assassino, o sequestrador, enfim. Ela se dispõe a se arriscar para justamente conseguir ajudar aquelas entidades, ajudar
aqueles meninos, né, a irem, né, para um plano melhor. E o filme, ele consegue ao mesmo tempo seguir a fórmula do primeiro, tanto que a gente também tem um momento extremamente emocional quando ela fala com a mãe dela. Nossa, gente, estou de casaco aqui, mas estou arrepiada só de lembrar dessa cena, extremamente emocionante. E assim, apesar de achar o primeiro mais simplista e mais redondo, eu acho que esse tem uma beleza muito grande, e eu fico até dividida em qual pra mim é o meu favorito. Eu gosto muito desse, inclusive, mas ainda não vou dar meu parecer final. Mas o que eu quero dizer é que ele responde coisas que eu tinha vontade de saber depois de assistir o primeiro. Então, pra mim, foi um acerto muito grande, porque eles conseguem reaproveitar esse assassino que foi morto e se aprofundar na questão familiar, fazer os paralelos, aprofundar mais nesses personagens e dar força, mais força ainda pra eles. Não só na Gwen, mas também ali no fim, em compreender a sua raiva e superar o trauma. Assim, eu achei extremamente maravilhoso esse filme. Também gostei da relação dela com o Ernesto. Eu acho que também foi uma forma de contemplar, né, um personagem tão querido quanto foi o Robin no primeiro filme. E como eu falei, né, a discussão religiosa, eu acho extremamente importante a gente discutir. Não é a religiosidade que faz o bem, mas sim você de fato fazer o bem. Isso atrela desde o primeiro filme, né, sobre ela conversar com Jesus, pedir ajuda dele, e ela ser essa casca grossa vem muito do que ela viveu, tanto com o pai, a perda da mãe, a forma que ela defendia o fim desde o primeiro, e também gostei de como eles construíram os personagens novos, né, tanto a Mustang quanto o Mando. Pra mim foram personagens excepcionais. Já o casal, gente, o filme ele não responde, né, se eles morreram ali na cena do corte da cabeça, mas também tanto faz. Eu, inclusive, torcia pra eles serem a cota de personagens secundários pra morrer mesmo. Se tinha alguém pra morrer, seria eles. Não quero mais ninguém que eu fui apegada, tipo Robin, morrendo na minha frente assim. Inclusive, gente, quando eu vi o primeiro, eu fiquei um bom tempo desejando que ele estivesse vivo. Enfim, a gente sempre tem medo de sequência. Eu achei que essa sequência ela foi muito bem aproveitada. Ela extrapola um pouquinho no misticismo, mas eu acho que ela é muito assertiva quanto a abranger esse universo, a construir melhor esses personagens e fazer paralelos tão importantes quanto o da família, né? A importância da família, ainda mais quando a gente tem personagens como o Finn e a Gwen, que tinha uma relação linda, né, de irmãos desde o primeiro. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse filme? Vocês gostaram do primeiro? Qual que foi seu favorito? Primeiro ou segundo? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!